Bom dia, meus amados irmãos e amigos. É com alegria que estamos mais uma vez reunidos aqui no templo da Igreja Batista Bíblica de Soledade, onde estaremos realizando nossa escola bíblica dominical. Estaremos dando continuidade ao estudo de como educar filhos no lar, estudo bíblico para a edificação das nossas vidas e nos fazer crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós iniciaremos hoje, ou veremos nesta manhã, a posição do governo no lar, ou seja, a posição da governabilidade no lar. A Bíblia é o livro de Deus. Comumente nós nos referimos a ele como o manual do fabricante, o manual daquele que fez. E esse magnífico manual daquele que fez serve para a vida de toda e qualquer pessoa criada por ele. Independente de religião, independente até mesmo da fé, os princípios da Bíblia atingem todos os seres humanos. Se aplicado às suas vidas, colhem benefícios. Se não aplicado à sua vida, perde os benefícios da palavra de Deus. E numa prerrogativa eterna, aqueles que creem em Cristo, como diz as Escrituras, esses recebem a salvação eterna. Os que não creem em Jesus, como diz as Escrituras, esses receberão o justo castigo, o castigo eterno. Os pais recebem de Deus o ordenamento de serem governo no lar e levar os seus filhos à plena obediência aos mesmos e, consequentemente, também a palavra santa do nosso Deus. Então, o que nós estamos ensinando na nossa escola bíblica dominical, qual é o objetivo desse ensino? Levar as pessoas a compreender que, ao ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, estão plantando bênçãos na vida dos mesmos, e estas bênçãos, elas ocorrerão para a honra e glória de Deus. Nós queremos ler inicialmente hoje o capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 15, versículo 5, onde está escrito: a palavra de Deus nos diz, vamos ler o versículo 4 e o versículo 5 de Mateus 15. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao seu pai, nem à sua mãe. Ou seja, aqui nós vemos afrontosamente os judeus se colocando contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer ao pai ou à mãe certamente morrerá. Então Jesus diz que eles invalidavam pela tradição o mandamento de Deus. Eles invalidavam pela cultura deles o mandamento de Deus. E, amados irmãos e amigos que nos escutam, que nos veem nesta manhã, é importante destacar que muitos hoje
e não buscam honrar a palavra de Deus e procuram viver as suas vidas de acordo com aquilo que não vem do Senhor, com aquilo que é estranho à vontade de Deus. Ou seja, por a tradição, pela cultura, abandonam os preceitos do alto, abandonam os preceitos de Deus, e isso é horrível para os filhos, horrível para a própria pessoa e horrível para a sociedade, de modo geral. Então a palavra de Deus diz, porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. Então é uma ordem de Deus aos filhos honrarem pai e mãe. Bom, agora aquele filho que não honra pai e mãe, o que deve acontecer com ele? Esse deve morrer. O ensino das Sagradas Escrituras. Então, papai e mamãe, busquem obedecer ao Senhor naquilo que diz respeito à educação bíblica dos seus filhos, orientá-los a obedecê-los, a orientá-los a honrá-los para a honra e glória de Deus. Vamos até o livro de Êxodo, capítulo 21. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vamos até o capítulo 21 deste maravilhoso livro, para a honra e glória do nosso bom Deus. Êxodo, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 15 e o versículo 17. Dito está na palavra de Deus: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Versículo 17: o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Então preste atenção na literatura correta, na ciência correta, na verdade absoluta que é a palavra de Deus. Aí as pessoas dizem, mas espera aí, nós não temos na cultura ocidental a aplicação legal desse mandamento de Deus. Mas as estatísticas mostram uma coisa bem interessante. Mostram que há um quantitativo imenso de jovens morrendo no Brasil, por exemplo, por causa da desobediência. A desobediência aos pais e a desobediência ao Estado, levando-os a práticas de delitos e sendo muitas vezes punidos pelos seus próprios colegas de delitos. Então, a palavra de Deus é perfeita em tudo, e ela diz aqui com muita clareza que ferir o seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. O que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente será morto. Vejam, a Bíblia é perfeita. Então, o pai tem que entender. E aí está o erro de muita gente, e às vezes até nós, dos crentes, é esquecermos que as leis de Deus governam todas as coisas. Os princípios de Deus, eles governam todas as coisas. Então a lei, ela tem uma autoridade transitória para os judeus, mas a lei também é um preceito eterno de Deus. E quem desonra pai, mãe, de fato tem um fim trágico, pode ter certeza disso. A morte pode até tardar, mas ela chega. Um pouquinho mais adiante, no livro de Deuteronômio, capítulo 27, Deuteronômio 27, no versículo 16,
maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Preste atenção, que maravilha. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Então, filhos, tenham consciência de que devem obedecer a pai e a mãe. Mas o que nós vemos na atualidade? Nós vemos, de certa forma, que há um grande quantitativo de pais que simplesmente abandonaram os filhos, desistiram dos filhos. Que não souberam apropriadamente fazer uso da palavra não. E, obviamente, da palavra sim. Sim para aquilo que é de Deus e não para aquilo que é do diabo, do mundo. E nós temos aí essa sociedade depravada, os pais crentes chorando a desobediência dos filhos. Mas desobediência essa que começa na pequena infância. Eu já disse aqui que talvez esse estudo que nós estamos dando agora, talvez ele tivesse sido de melhor alcance há 10 anos atrás. Mas, porém, agora tem validade. Nós temos filhos. Pessoas ainda terão filhos. E nós estamos aqui dando o ensino bíblico, a pedagogia de Deus na educação dos seus filhos, dos meus filhos. Maldito aquele, que desprezar seu pai ou sua mãe. Maldito. No Provérbios capítulo 30, versículo 17, Provérbios 30, 17, esse texto ele tem aparecido em quase todas as sessões aqui no que diz respeito aos filhos. Quase todas as sessões que nós falamos, quase todos os domingos que nós estudamos, esse texto tem aparecido de forma muito oportuna, certo? De forma muito oportuna. O texto diz o seguinte: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, povos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da aiga os comerá. Zombar, irmãos, vai dar uma ordem, o filho zomba. A mãe manda, o filho desobedece. Preste atenção no futuro. Nós sabemos que existe na Bíblia uma lei da semeadura, Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você plantar obediência, você vai colher. Você terá frutos da obediência. Se você der as costas para a obediência, você tornou-se um desobediente. Se tornou-se um desobediente. Bom, meus amados irmãos, mas o que esse texto ele fala, esses textos que nós lemos e explanamos, eles falam da obediência dos filhos aos pais. Mas aqui cabe uma pergunta: quem é responsável
por gerir. Quem é o gestor dessa obediência? Quem é o gestor dessa obediência? São os filhos ou os pais? Os pais. Ou seja, é governo do pai, é governo da mãe. Pelo que nós vimos até agora, nós aprendemos o quê? Que são os pais que governam os filhos. A posição de autoridade dos pais deve ser reforçada pelos outros órgãos, por outras instituições sociais. Igreja, governo, justiça. Os criadores da lei deveriam partir do princípio da Bíblia de que o pai é quem tem tal autoridade de governar seus filhos. Deveria também ensinar. Deveriam também ensinar. Isso custaria um número imenso de vidas poupadas, custaria muito menos do que a manutenção dos presídios, e a sociedade seria muito mais livre se houvesse apoio da igreja, e da Igreja de Cristo tem, mas também tivesse apoio do executivo, do legislativo e do judiciário, e tivesse um investimento educacional de como educar os filhos, a partir da Bíblia, claro. Tudo seria melhor e mais barato. Mas o que é que a sociedade faz? A Bíblia é um livro meramente religioso. Não, a Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo o que a Bíblia diz está correto. Mas aí, o que é que tem feito os poderes? Os poderes têm tentado substituí-la. O governo secular, ele trabalha com uma outra pedagogia que visa o chamado empoderamento juvenil para fazê-los afrontar os pais. Aí quem está plantando isso é o governo, é a sociedade. Aí como é que a sociedade colhe isso? Por meio da violência. Por meio da violência. Então, quando você olha para as mazelas do mundo, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que é falta de sintonia com a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas espera aí, pastor, isso não é só os crentes. Sim, os crentes têm a obrigação primária de obedecer a palavra de Deus. Mas você já ouviu falar de Cornélio? Cornélio não era crente, mas usava os princípios da palavra de Deus para ele e para a família dele. Qual foi o resultado disso? Bênção. Foi um homem abençoado, um homem que as orações e as esmolas chegavam diante de Deus. Consequência, Deus enviou um pregador para que ele ouvisse o evangelho e fosse salvo. As coisas da Bíblia são perfeitas. Então, se nós tivéssemos um governo que dissesse como será a nossa economia? De mercado livre, no real capitalismo. Como será as nossas escolas? Pelo padrão da Bíblia.
exigindo respeito à hierarquia. Por aí vai. Como serão nossas leis? Inspiradas na Bíblia? Tudo seria muito melhor. Tudo seria muito melhor. Uma sociedade pode alcançar os benefícios da Bíblia. Eu estou falando uma sociedade, não estou falando somente de uma igreja local, não. Estou falando uma sociedade como inteira. Ela pode receber os benefícios de Deus se ela se pautar, se guiar pela Bíblia. Qualquer pessoa que aplica na sua vida os princípios de Deus será uma pessoa abençoada. Eu não estou dizendo que ela vai ser salva, mas ela vai ser uma pessoa abençoada e poderá, por meio da Bíblia, crer em Jesus como Salvador pessoal. O que nós temos visto com muita frequência é uma interferência, e essa interferência ela me preocupa muito, dos estados na família. E aí eu tenho dito algumas vezes da importância que nós devemos ter com aquilo que chamamos de propriedade privada, que é a melhor resposta contra o escravismo e a dominação. Propriedade privada. Quanto maior for a liberdade da propriedade privada, menor será a força do Estado sobre as pessoas. Sobre as pessoas. Alguns, por falta de estudo, dizem: peraí, vamos falar do Evangelho? Isso aí não é um assunto, sim. Tudo que seja útil. E nós não queremos batista na igreja e qualquer coisa depois da porta da igreja. É isso que nós queremos, irmão Francisco Rosa? É isso. Nós queremos o padrão de Deus. Então, irmãos, a interferência do Estado, ela nunca é bem vista do ponto de vista das Escrituras, no que diz respeito à família. Existe, como já foi dito aqui em um outro momento, direitos naturais. Direitos naturais. E dentre esses direitos naturais está o direito à propriedade privada. Direito natural. Direito natural. Então, quando você vê a agenda globalista querendo educar seus filhos, só corrigindo aqui, às vezes alguém pensa que quando eu falar agenda globalista, eu estou falando do sistema Globo de comunicação. Não. A agenda globalista é uma agenda global que quer controlar a minha vida e a sua vida. E nós devemos, enquanto crentes, educar nossos filhos dizendo: ó, foge disso. Foge disso. Foge disso. Nós vimos até agora consequências duríssimas para os filhos que não obedecem. Mas agora nós vamos ver bênção de Deus sobre os filhos que obedecem aos pais. Quando os pais obedecem à palavra de Deus, sendo
autoridade no lar, respeitando os princípios da autoridade. Quando a autoridade do lar for respeitada pelos filhos, a grande recompensa. Ou seja, Samuel e Rebeca, que são meus filhos, eles precisam entender que ao respeitar a autoridade do lar, que é pai e mãe, eles estarão adquirindo para si uma promessa de Deus que diz que eles serão recompensados. E essa recompensa é na esfera pessoal. A pessoa. Então a pessoa será recompensada socialmente, academicamente, biblicamente e eclesiasticamente, ou seja, vai receber bênção para a pessoa, o individual, e essas bênçãos recebidas, elas se espalham pela sociedade, ou seja, pelo social, pela vida acadêmica, pela sua participação na igreja. Então, nosso lar deve ser, irmãos, a primeira e mais importante escola, o berço onde os filhos aprendem costumes, hábitos, caráter, fé, moral, para as exercê-las na sociedade. Quando estabelecido o respeito à autoridade, toda a humanidade recebe as bênçãos. Toda a humanidade. Quando é aplicado o princípio de autoridade de Deus, todos que estão debaixo dele recebem bênçãos divinas. A história está cheia de casos de que uma pessoa que honrou a Deus conseguiu salvar situações, vidas. Uma pessoa. Nós poderíamos dar o exemplo de Noé. E tantos outros que você, ao ler a Bíblia, percebe que aquela pessoa foi um instrumento de Deus. É sempre bom lembrar que o nosso Deus não é o chefe dos deuses com D minúsculo da Grécia, certo? Na filosofia grega tem aquela ideia do mundo das ideias. Eu vou trazer isso aqui mais adiante para fazer esse confronto. O mundo das ideias, que tudo é perfeito, e o camarada aqui embaixo, certo? O Deus de Israel não é esse Deus do mundo das ideias. A eternidade não é o mundo das ideias. E Deus não nos trata como peças no seu jogo de xadrez. Deus nos dá princípios e Ele diz: ande nesses princípios, para a honra e glória dele, claro, mas quem recebe as bênçãos são os que andam nos princípios de Deus. Então, textos novamente conhecidos, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, versículo 12, que diz o seguinte: honra
a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra a teu pai e a tua mãe. Qual a consequência? Prolonga-se os dias na terra. Eu tenho um exemplo pessoal na minha família. Minha mãe, ela sempre honrou muito o pai e mãe, e principalmente a mãe, que morreu aos 85 anos, se não me engano, na nossa casa, sendo extremamente bem cuidada por minha mãe. Está hoje minha mãe com 92 anos, sendo muito bem cuidada pelo filho, por uma neta, como uma prova de que honrar pai e mãe é algo muito bom para a vida do indivíduo. Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Preste atenção. Abra sua Bíblia e leia. Abra sua Bíblia e leia. Veja só. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que se nós obedecermos a sua palavra, Ele aumentará os nossos dias. E esse aumentativo de dias não são de tribulações, são de quê? Vida e paz. Vida e paz. E o texto talvez mais conhecido sobre esta promessa é o texto de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, que eu acredito que a maioria dos membros desta igreja sabe, como diria no passado os professores, de cor e salteado, né? Versículos 2 e 3 diz: Honra a teu pai e a tua mãe. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Honra a teu pai e a tua mãe. Não é só obedece com o coração reclamando, não, é com alegria, com prazer, com alegria, com prazer. Estou obedecendo a meu pai, porque é uma ordem do meu Deus. Estou obedecendo a meu pai, estou obedecendo a minha mãe, porque é uma ordem do Deus, e eu faço amorosamente. Quando os pais requerem que os filhos obedeçam aos mesmos, e quando os filhos obedecem com respeito aos pais, Deus os abençoa grandemente. O resultado desta obediência de governo e de obediência dos governados trazem bênçãos para todos da família. Nós podemos perceber, olhando para os contemporâneos nossos, os pais, mesmo sem conhecer a pedagogia bíblica, que educaram os filhos de forma conservadora, hoje esses filhos trabalham, têm família constituída e não dependem da aposentadoria dos pais.
Os pais que criaram os filhos de qualquer forma hoje estão sacrificados porque têm de se alimentar, comprar remédio, sustentar filho e netos. Filhos e netos. Então, educar os filhos, como a Bíblia diz, numa pedagogia de Jeová Deus, é muito melhor do que educar filhos em uma pedagogia de Paulo Freire. A pedagogia de Paulo Freire, ela tem como objetivo formar marionetes que não sabem ler nem escrever, ou seja, forma analfabetos funcionais. Porém, a pedagogia de Jeová Deus ensina pessoas a obedecerem o que é certo, ensina as pessoas a compreenderem o que é correto e andarem naquilo que é correto. Isso implica dizer que os homens serão perfeitos? Não, os homens irão cair, mas eles irão se levantar e voltar para aquilo que é correto. Por isso existe na Bíblia a chamada doutrina do arrependimento. Por isso existe na Bíblia a promessa de Deus de que aquele que arrepende-se, deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Por isso existe na Bíblia a doutrina do perdão dos pecados. Amados irmãos, no mundo, e eu vou envolver aí no mundo, Estado, naquilo que já foi mencionado nos seus três vértices de poderes, na educação, há grande número de influência contrária à boa formação de caráter e de virtude. Eu, quando militava como educador em escola pública, eu sempre conversava com algumas pessoas do que nós estávamos ensinando naquilo que é chamado o currículo oculto. O currículo oculto. O que é o currículo oculto? É aquilo que eu faço. Não está lá, eu não estou ensinando, não estou lutando no quadro, não estou cobrando, mas as pessoas, os alunos, estavam vendo. Então, camaradas, exemplos que às vezes eu vi, mas rapaz, essa semana hoje eu estou aqui sem quase condições da aula, porque final de semana foi muita bebedeira, muita farra. Quer dizer, um agente formador de opinião, comunicando para uma classe de adolescente que naquela segunda-feira não era um dia bom, porque ele estava de ressaca. Agora, olha só, o que é que você está ensinando? Aí às vezes você encontra esse discurso repetido na boca dos crentes. Poxa vida, a segunda-feira é o pior dia da semana para trabalhar. E não sabe que esse discurso reflete exatamente uma falha moral. Nós vemos num país em que a cultura da bebedeira ela é valorizada, mas o álcool é droga e o alcoolismo é
é uma falha moral, é uma falha de virtude, é uma falha de virtude. Alguém que é adepto da bebida, ele tem uma falha grave de virtude. Ele deixa de ser quem é. Ele perde o controle. E aí nós temos nas estatísticas os crimes contra a pessoa, um grande número de crimes, de assassinatos que foram cometidos por pessoas alcoolizadas. Aí quando você vira a seta para o trânsito, você tem um enorme quantitativo de pessoas que perderam a vida por causa do álcool. Não é do álcool que abastece o carro, é do álcool na corrente sanguínea que atingiu o cérebro do indivíduo. Então nós devemos entender essas questões. Então, está aí no mundo, e se nós não trabalharmos biblicamente nossos filhos, nossa igreja, podemos perder alguns para esta grande influência negativa que vem do governo, por meio da educação, por meio da legislação, por meio do judiciário. Por meio da mídia, não é? Por meio da mídia. Aí às vezes as pessoas não querem valorizar tais temas. Eu reconheço que nem todo mundo tem a habilidade de pesquisar, de procurar saber. Mas eu não posso colocar a minha limitação em todo mundo. Eu sou um camarada extremamente limitado no que diz respeito a vir aqui à frente e cantar um louvor a Deus. Mas porque eu sou limitado nisso, eu vou dizer que Neto é limitado? Eu vou dizer que outros irmãos que cantam bem são limitados? Não, é uma incapacidade minha. É uma incapacidade minha. Então, meus irmãos, é de grande importância estarmos sempre filtrando isso que o mundo joga na cabeça dos nossos filhos. A grande destruição que existe no mundo, as grandes crises que o mundo enfrenta, elas são consequência do pecado. Elas são consequência do pecado. A destruição e miséria que vem sobre toda a terra, ou sobre um país, ou sobre uma família, por causa do pecado. Por causa do pecado. Não esqueçam isso. Não esqueçam de jeito nenhum. Então, devemos ter um cuidado muito grande para cuidarmos dos nossos filhos. Quando há obediência por parte dos filhos, e além disso, da parte dos filhos para com os pais, há uma proteção, arma-se uma proteção. Essa proteção funciona como um guarda-chuva, resguardando os que estão debaixo deles, ou debaixo dele. Esse guarda-chuva protege aqueles que são obedientes. Deus protege os filhos que obedecem aos pais desta maneira. Deus é esse guarda-chuva. Vamos dar um exemplo
a obediência em colocar o sangue nos portais das casas. Os judeus foram salvos da morte dos primogênitos. Vamos ver mais alguns textos importantes. Convido os irmãos para Jeremias capítulo 35, Jeremias 35. Versículos 14 a 19. Dito está: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram ao mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvis. E enviando-os, dizendo, todos os meus servos, os profetas, madrugando, e enviando-os e dizendo, convertei-vos agora, cada um, do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei, a vós e a vossos pais, para não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não obedeceu, por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não o viram, e clamei e eles não o responderam. E à casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardastes todos os seus mandamentos e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Amém? Sabe, irmãos, que hoje de manhã em alguma igreja no mundo tem um representante dessa família ouvindo a palavra de Deus ou pregando, amém? A promessa diz o quê? Na minha presença todos os dias. Como na Paraíba há muitos descendentes de judeus, quem sabe, talvez até na nossa igreja tenha alguém que seja dessa descendência, dessa linhagem. Chama-se promessa de Deus, amém? Promessa de Deus. Como nós queremos nossos filhos? Essa é a pergunta. Como nós queremos nossos filhos? Debaixo de tais promessas? Ou nós queremos nossos filhos de qualquer forma? Deus reserva bênçãos especiais para os que já obedecem. Provérbios capítulo 3, versículos 13 a 18. Provérbios capítulo 3, 13 a 18 diz: bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que mais possa desejar não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita,
e na esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícia, e todas as suas veredas de paz. E no verso 18, a árvore da vida é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então, quando o filho é obediente, ele está debaixo dessa magnífica, desta maravilhosa presença para a honra e glória do nosso Deus. Não temos outro caminho, irmãos, a não ser levarmos os nossos filhos à obediência da palavra de Deus. Vamos até Deuteronômio capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Na realidade, esse é o texto que foi a base do nosso retiro, e é o texto que é a motivação dessa série de estudos, não é? A palavra de Deus diz desta maneira: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na sua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse texto, irmãos, foi um grande presente de Deus para a vida desta igreja, porque acredito eu que o nosso retiro foi quase que o nosso um grande momento todos juntos, né? Depois dali, em poucos dias, foi decretada a proibição dos cultos, e nós tivemos já uma outra oportunidade de estarmos juntos. Hoje estamos tendo essa oportunidade, mas depois do final desse decreto nós não saberemos se continuaremos ou não, ou até quando isso vai durar. Mas o retiro foi um momento de grande aprendizagem que nos levou, que nos direcionou a responsabilidade paterna, materna, de educar os filhos, de chamar os filhos para a educação bíblica, para a honra e glória de Deus. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos vendo aqui é que há grandes bênçãos para a vida dos que obedecem. Porém, para a vida daqueles que são desobedientes, não haverá grande bênção. Nós já vimos um caso aqui no início, de que aqueles que são desobedientes aos pais, eles devem serem mortos, certo? Uma pessoa condenada à pena de morte aos olhos de Deus. Quem desobedece a pai e mãe, falando diretamente com os meus filhos que aqui estão, quem desobedece pai e mãe, Samuel e Rebeca, estão perante Deus condenados à pena de morte. Então nós devemos mostrar aos nossos filhos das verdades para a honra e glória de Deus. Mas nós podemos ver alguns casos de filhos desobedientes que foram tocados pela falta da bênção de Deus nas suas vidas, consequentemente a maldição. Caim é um exemplo disso. Cão é um outro exemplo disso. Você pode até dizer, mas qual com esse nome, Cão, né? Cão foi um dos filhos de Noé. Absalão, filho de Davi, filho amado de Davi, foi morto fazendo guerra contra o pai. E o que dizer daquela relação de Romanos capítulo 1, versículo 29 a 32. Ou ainda daquela outra relação de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Nota aí e leiam. Procurem se alimentar da palavra santa de Deus.
porque a palavra santa de Deus é vida e bênção para aqueles que a amam e que a aplicam em seus corações. Amém? Que Deus abençoe aos nossos amados e muito queridos irmãos. Convido o irmão Francisco Rosa para encerrar a nossa escola bíblica dominical, louvando ao nosso bom Deus. Irmãos, bom dia. Peço encarecidamente aos que estão em casa também, na igreja, possamos ficar de pé para juntos louvarmos a Deus, sacrifício de louvor. Parabenizar todas as mães, não só nesse dia, mas que nós, como estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical, possamos estar honrando nossos pais, porque isso é bom e aprazível ao nosso Santíssimo Deus. Amém? Amém. O Bom Porvir, 104, o cantor cristão. Glória em glória somente de Cristo Jesus. Louvemos a Deus. O dia alegre chega, radiante em santa luz, quando afinal vencido o mal vier reinar Jesus, o Salvador domínio terá de mar a mar, e sob a sua proteção os seus vem congregar. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Jamais a voz do engano no mundo se ouvirá, jamais o horror do tentador o povo afligirá, mas todos a verdade somente falarão, e ao grande Deus os santos seus com gozo adorarão. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo traz, seu povo gozará. Por esse dia alegre suspira a criação, em dor aqui oculta em si sob dura escravidão, mas das tristezas dores então se livrará, e ao refugir no bom porvir a luz que bênção dá. Breve o dia vem, breve o dia vem, o dia alegre chega, bem perto a aurora está. Breve o dia vem, breve o dia vem, em que essa paz que Cristo